O trabalho revela-se, através da utilização do dispositivo do booklet, como estratégia narrativa para um discurso visual sobre o território de estudo e projeto. Concebida numa localização privilegiada, a Novo Porto Business School, escolhida para ser retratada fotograficamente no desenvolvimento desta narrativa visual, nasce num gesto fortemente integrado na malha urbana. Tendo a fotografia como instrumento significativo na análise e representação do território, os seus espaços e vivências, o trabalho desenvolve-se a partir da ideia de percurso arquitetónico, conjugando-o com as sensações provocadas ao longo dos diversos passos do edifício quando este foi visitado pela primeira vez. As primeiras fotografias anunciam-se como um percurso de chegada ao edifício em estudo, que se revela numa relação constante com a estação de metro presente na envolvente. A acompanhar essa relação, surge o pontuar do azul da fachada e os ritmos e reflexos que a obra promove, instigando ao alcance de uma grande continuidade estratégica entre o explorar do exterior e o percorrer dos vários espaços interiores. Já no interior, o percurso faz pela opção da predominância do monocromático, que procura promover e articular diferentes estratégias num mesmo gesto, desde o contraste ininterrupto entre a luz e a sombra, à simplicidade do ritmo descoberto num jogo de planos, à abstração conseguida por meio do realce de discretos apontamentos de cor presentes nos vários espaços. A percepção do observador é conduzida pela harmonização dos elementos que o compõem e que lhe atribuem diferentes formas de estar e percorrer cada ambiente, provocando o alcance de diferentes interpretações pela compreensão das possíveis apropriações do espaço. Ao longo da deambulação pelo espaço, juntamente com as influências de fotógrafos como Hélène Binet e Michael Wesley, surge a vontade de explorar a simplicidade do espaço através do monocromático e pequenos apontamentos de cor. Espectro é um projeto feito do encontro entre múltiplos caminhos de descoberta, que se revelam num lugar comum de intervenção, como espelho de tudo o que, no espaço desvendado, fomos encontrando, desde o monocromático à cor, da luz à sombra, do reflexo à transparência, num encontro de espaços múltiplos que se traduzem em contrastes e semelhanças e contam uma história por nós inventada. Confrontos é um projeto que pretende destacar o confronto entre a luz, como um elemento rico, através do qual a arquitetura ganha vida, e o jogo com as sombras, na ausência da mesma. O que é vazio, que existe entre as coisas, só a luz nos pode mostrar. Na sua ausência, parcial ou não, surge a sombra, que nos questiona sobre os limites da nossa percepção numa atmosfera espacial. Densifica o espaço, a forma arquitetónica e a natureza do ambiente. Novas sensações são estimuladas a quem se deixa conduzir por ela, mas isto só é possível graças à luz, que nos permite imaginar para lá do que os nossos olhos conseguem captar. A partir da análise do conceito de promenade arquitetural desenvolvido pelo arquiteto Le Corbusier, torna-se inegável a valorização do uso da luz e da sombra na arquitetura, na criação de experiências de diferentes ambientes para a construção do itinerário dentro do espaço arquitetónico, dando origem a diferentes percursos, enfiamentos visuais e faces volumes que a compõem. Desta forma, fascina-nos como cada fotografia é uma perspectiva que deixa transparecer a inserção da sombra num determinado espaço, permitindo-nos debruçar sobre as particularidades que ela nos suscita. O tema central do presente trabalho trata da relação dos planos e volumes do edifício da FAUP, projetado pelo arquiteto Álvaro Cisa Vieira, com a luz e como isso se relaciona com o conceito de promenade. Foi através das nossas fotografias que podemos explorar o confronto entre a luz, sombra e reflexos com o edificado. Exemplares destas qualidades, do uso da luz e da sombra, destacam-se os trabalhos de Cláudio Reis, Edgar Martins e Paulo Rochelli. Os dois primeiros destacam sobretudo pelo aproveitamento dos efeitos da luz e da sombra nos espaços. No caso de Cláudio Reis, aliado ao uso de cuidado da perspectiva, bem como enfiamentos visuais, e no caso dos projetos de Edgar Martins, os mesmos ganham maior dimensão pelo contraste de natureza dos espaços com a escuridão que os rodeia. Paulo Rochelli é conhecido também por trazer para as suas imagens a ideia de sobreposição de planos, através de uma única foto, contando com o reflexo de pessoas e movimento que contrastam com a paisagem.
O movimento, a paisagem de fundo e a utilização do reflexo trazem uma ideia de completude à imagem que conta muito sobre o local e o momento em que a fotografia foi tirada. Em suma, tendo como ponto de partida a análise dos diversos autores e da execução do presente trabalho, tomamos consciência de que a arquitetura transita entre a arte, a rigidez e a poesia, alimentada por confrontos capazes de criar diferentes espaços e interpretações ao longo do trajeto num determinado espaço. Esta atitude, a qual é intitulada Promenade, pode ser traduzida através das imagens do presente trabalho. A fotografia é meio de questionar e problematizar as relações entre arquitetura, cidade e território. Neste projeto de narrativa visual, nós aplicamos de forma a perceber essas relações em escala análoga com a tríade edifício, espaço público e estação de metro. Neste caso, pretendemos perceber as conexões existentes entre o edifício I3S, Instituto de Inovação e Investigação em Saúde, pertencente à Universidade do Porto, e seu entorno imediato, com edifícios, espaço público e a estação polo universitário do metro. O edifício é de autoria dos arquitetos Seródio, Furtado e Associados e acolhe 13 institutos de investigação em saúde, além de investigadores de diversas faculdades da Universidade do Porto. O programa é organizado por espaços abertos ao público, a rés do chão, e laboratórios nos pisos superiores. Os espaços são articulados por vazios centrais, sempre marcados pela geometria do betão aparente. O I3S tem ambientes cerrados, introspectivos, pelos quais nota-se o exterior de forma pontual. É uma materialidade bruta, ora de superfícies rugosas, ora de superfícies lisas, a depender do tratamento dado ao betão. Ele é precisamente iluminado, natural ou artificialmente. O I3S apresenta espaços de diferentes linguagens às imagens, desde o bloco acústico até as paredes estruturais. Nesta unidade curricular, nós percebemos a fotografia para além de uma forma de estudo e compreensão da arquitetura, ou seja, também como um instrumento de questionamento e crítica ao edifício estudado. A compreensão do edifício pela câmara passa pela forma como a luz ressalta contrastes de cor e textura, por exemplo, ou como as perspectivas resultantes de uma planta mais ortogonal, como a do I3S, ganham ritmo pela presença do bloco acústico de betão. As aberturas ao exterior, por sua vez, chamam a atenção do olhar. Da mesma forma, nota-se a presença do reflexo nas superfícies, em oposição a essa materialidade do edifício. E é sobre esses detalhes que nós decidimos construir os nossos registros fotográficos e a narrativa visual como um todo. Uma leitura sobre o espaço arquitetônico baseada no detalhe e na crítica a essa introspecção do projeto. O uso da fotografia no trabalho parte da ideia de registrar o detalhe que contrasta com o edifício, usando a reflexão como ponto de crítica, sendo tanto um fenômeno físico, nas superfícies espelhadas ou de vidro, quanto uma ação mental após uma análise. Para isso, nós utilizamos de referências como os fotógrafos Paulo Rosselli, com suas perspectivas cotidianas da cidade, e Hélène Binet, com a abstração dos detalhes arquitetônicos. O livro, enquanto objeto de visualização das fotografias, é um meio de conferir sentido ao conjunto de registros. São constituídas, assim, relações entre páginas e ordem narrativa às imagens. Isso confere importância às imagens, que passam a fazer parte de um percurso visual. A narrativa divide-se em 3 partes: explorar, abstrair e refletir. Esta partição pretende uma apropriação do espaço em forma gradual, como processo intelectual de expropriação visual e abstração. Tal qual uma promenade arquitetural, as imagens ordenadas em cada parte buscam repetir o trajeto desde a estação do metro até os interiores do edifício, em diferentes escadas e graus da situação. Em Explorar, as imagens tratam das primeiras impressões e sugestões que se aproximam de um impulso neurótico. São as superfícies, as cores, as formas, os acontecimentos do cotidiano.
Esta primeira parte constitui a fase de exploração do contexto. Primeiro contacto é a relação. Nestes pontos atrativos e inconscientes, também há foco nos detalhes da luz, materialidade e linhas de construção. Em abstrair, a reflexão física utilizada é a que está puramente presente, nas superfícies do edifício ou no contexto do entorno. Espaços que na realidade olham-se uns aos outros, relacionam-se. Nesta parte da narrativa, chegam até um ponto de abstração total. Sobrepõem-se através das superfícies reflectoras já existentes, e a reflexão ocupa toda ou maior parte das imagens. Essa parte que acima mostrar na mesma imagem as características semelhantes ou diferentes entre os dois ou mais espaços que relacionam. São assim criadas especialidades irreais, usando o real. Em refletir, há a utilização do espelho no espaço como o meio de reflexão física e mental. Trata-se de um jogo de palavras, como o verbo refletir, que atende aos dois significados, reproduzir imagem e pensar sobre. Portanto, esta parte reúne fotos que buscam concentrar a atenção em pontos críticos e detalhes. O livro Ponto de Reflexão quer mostrar a potencialidade da fotografia como instrumento de análise e representação desta arquitetura e espaço público. Dicotomia lumínica. Um lugar caracteriza-se desde a forma como se entra, como se experiencia e como se sai. Após a saída do metro, percebemos que apesar de nos encontrarmos perante uma envolvente movimentada, à medida que vamos caminhando até à faculdade escolhida, experienciamos o contrário. Um ambiente que acaba por revelar-se mais calmo e sereno, quando em confronto direto com o edifício da faculdade. No momento de chegada à faculdade, um cruzar de movimentos inerente às características daquele espaço, marcado por uma grande agitação oriunda do deslocamento das pessoas e da afluência viária. Caracterizada pelo seu aspecto rígido exterior, apenas com leves aberturas de luz, e um longo espelho de água que nos convida a entrar na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Recebidas por espaços livres e amplos, facilmente constatamos o papel fulcral que a luz adquire na configuração de diferentes espaços e momentos. Admirar as formas que o arquiteto vai criando através da colisão entre a arquitetura e a luz é como reviver a experiência dos espaços visitados.
Características como a fluidez e a profundidade configuram uma sensação de um percurso infinito. Olhar fotografia é deslocar-nos-nos não estando fisicamente presentes. É também uma experimentação do espaço. Todo este trabalho foi desenvolvido no âmbito da cadeira de CAD, tendo como objetivo fotografar, capturar um percurso definido pelo grupo. Tendo início na faculdade escolhida até à estação mais próxima da mesma, este seria então o desafio proposto. Os objetos de estudo foram então selecionados, sendo o edifício inicial a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e como ponto final a estação de metro da Boa Vista. Tivemos como objetivo capturar diversos fatores das fotografias, tais como a promenade arquitectural, ou seja, a relação dos espaços interiores e exteriores ao longo do percurso que diversos estudantes realizam no seu cotidiano. A passagem do tempo e o movimento do corpo, jogos de luz e sombra que realçavam os próprios edifícios, dando uma leitura mais forte aos elementos dos mesmos. Ao longo do trabalho é possível observar duas interrupções realizadas através de páginas em branco, para assim o observador ter uma pausa e conseguir assimilar o que já observou. Estas pausas servem também para segregar diferentes momentos, tais como o lugar da Faculdade de Ciências, o percurso em si e o lugar da estação de metro da Boa Vista. Movimento. Nome que define a variação de posição espacial de um objeto em relação a um referencial no decorrer do tempo. O tempo é a unidade que controla, limita ou mede essa mesma variação.
Arquitetonicamente falando, o movimento é diretamente associado à utilização. Esta, por sua vez, funciona enquanto elemento principal do desenvolvimento do espaço. O utilizador controla aquilo em que o espaço se torna, ou a forma como o utiliza, e por isso adquire um papel essencial na arquitetura. Quando o movimento se torna a função essencial de um espaço, é inevitável que este deixe as suas marcas, ou, por outro lado, que a arquitetura se adapte a essa mesma função. Marcas vão sendo deixadas pelos sapatos. As dobradiças das portas tendem a enferrujar. As pernas das cadeiras cada vez mais gastas. As maçanetas das portas que perdem o seu brilho. As molas dos trampolins que vão perdendo a sua força. As pastilhas que saltam das laterais da piscina. Tudo consequências da utilização, do desgaste, do movimento. A transição para o exterior é marcada por vãos, caixilhos, esquinas, ângulos retos. O espaço altera-se, assim como a percepção que temos dele. O espaço público, na sua definição mais simplista, seria um espaço entre espaços, onde o percurso reina e a principal função é orientar quem o visita. O movimento torna-se cada vez mais literal e a cada passo dado, uma trajetória é desenhada e cada utilizador torna-se o pintor do seu próprio caminho. Há espaços que, por sua vez, representam a convergência de trajetos, locais de chegada, de partida, de encontro e desencontro. O movimento começa, cessa e volta a existir, num ritmo inconstante, determinado pelas pessoas e, por vezes, pela máquina. A estaticidade da arquitetura contrasta com a deslocação, a aceleração, a inércia destes elementos, sem nunca, no entanto, destoar do ambiente criado. Aqui, o movimento rege a vivência do espaço. Compassos pretende explorar uma viagem arquitetónica que interliga espaços dinâmicos com estáticos, decalcando um percurso que ultrapassa a percepção cotidiana do habitar. Este título surge como uma metamorfose da palavra compasso, a qual se desdobra em vários significados que sumarizam o nosso projeto fotográfico. Por um lado, um compasso permite desenhar uma linha contínua que representa a nossa ideia de sucessão lógica entre fotografias. E por outro, o título também remete à ideia de que é através de passos que exploramos o espaço. A citar Corbusier, o nosso homem caminha, desloca-se, entrega as suas ocupações, registando assim o desenrolar dos factos arquitetónicos que se vão sucedendo. E é este o processo de promenade arquitetural que define o nosso método de composição gráfica. Damos os primeiros passos no metro da Casa da Música, onde procuramos capturar diferentes movimentações e vivências. Este local é um grande foco da circulação do Porto e é particularmente interessante no fator da luz, que entra no espaço através de lanternins que realçam os contrastes de luz-sombra. Procuramos captar as potencialidades destes espaços que se deixam esbater nas rotinas cotidianas e que, por vezes, são desvalorizados arquitetonicamente. Por outro lado, o apiadeiro do Estádio do Mar é o completo oposto. Exterior, nitidamente secundário, este ponto do percurso apresenta-se como um espaço mais estático, onde o principal foco do movimento é o próprio metro. A ESAD permitiu a exploração, não só de diferentes percursos no seu interior e das zonas de estar exteriores, como também da relação que a escola estabelece com a envolvente. Os seus materiais e a paleta cromática denotam uma linguagem coerente e destacam diferentes momentos ao longo da sua vivência, proporcionando a quem a habita diversas sensações. São estes aspectos que definem o espectro cromático que utilizamos no ensaio. As nossas principais inspirações foram as obras fotográficas de Francesc Català Roca e Hélène Binet. Català Roca capta o habitar do espaço
na sua essência, e procura destacar a figura humana. E em alguns momentos tomamos este conceito como um ponto de partida, nos quais a atmosfera capturada é fortemente marcada pela vivência do espaço. Na obra de Binet é muito característica a captação de elementos singulares da arquitetura, detalhes, dando-lhes autonomia e relevância. Este modo de fotografar permitiu-nos atribuir importância aos pormenores e explorar conceitos como a dicotomia claro-escuro, a materialidade, os padrões, o jogo de escalas, do geral para o particular. Essencialmente, com este ensaio fotográfico pretendemos destacar a linha do valor artístico na procura do contraste entre a ocupação consciente e inconsciente do espaço. Ao longo do percurso, procuramos acentuar a força da fotografia na arquitetura, enquanto um instrumento que transcende o gesto humano de um plano físico para um metafísico. Uma vibração obscura de certezas, liberta de repente entre as linhas presas, e o jardim invadido de seus traços, sobe cambaleando nos passos. O ruído vário da rua passa alto por mim que sigo. Vejo. Cada coisa é sua. Ouço. Cada som é consigo. Sonhar um sonho é perder outro. Ninguém sabe onde vai, nem de onde vem. Mas o eco dos seus passos enche o ar de caminhos e de espaços e acorda as ruas mortas. Então o mistério das coisas estremece e o desconhecido cresce como uma flor vermelha. Ver as coisas até ao fundo, mas e se as coisas não tiverem fundo? Tu, místico, vejo uma significação em todas as coisas. Para ti, tudo tem um sentido velado. Há uma coisa oculta em cada coisa que vês. E o que vês, vê-lo sempre para ver outra coisa. Depois de eu cessar, o ruído. Não ajusto nada ao meu conceito perdido como uma flor na estrada. Era este o tumulto que dormia na aparente quietude das folhagens, de realidade e gente e movimento. Olho para fora, cesso, estagno em mim, o resfolgar da máquina, carícia de vento pela janela que se abre. Estou desatento. Parar, seguir,
parar. Isto é sem fim. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes. Halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south. Up north's getting cold soon. The way it is, we're on land, so I'm someone to hold true. Keep you cool when it's still alive. Won't let you down when it's all ruined. Just the same way you showed me. Showed me. You showed me love. Glory from above. Regardless, dear, it's all downhill from here. In the wake of a hurricane, dark skin of a summer shade, nosedive in the floodlines, tall tower, milk crate. It's the same way you showed me. Cannonball off the porch side, older kids trying off the roof. Just the same way you showed me. You showed. If you could die and come back to life, up for air from the swimming pool, you kneel down to the dry land, kiss the earth that birthed you, gave you tools just to stay alive and make it out when the sun is ruined. That's the same way you showed me. Showed. You showed me love. Glory from above. Regardless, dear, it's all downhill from here. O simples ato de observação permite a captação de inúmeros detalhes que nos encaminham para outros sentimentos promissores de opiniões e relações com o espaço em si. Cada traço no papel é algo prestes a ser edificado, e todos esses pensamentos riscados são fragmentos de uma obra. Assim, nasce o título Fragmentos. O nosso percurso de desenvolvimento deste trabalho iniciou com a sua primeira visita à faculdade, a qual nos levou a traçar um percurso dos próximos passos. A sensação do lugar e o querer habitar o mesmo faz dele o que realmente é. É o que cada um acrescenta, a forma como experimenta, a utilidade que lhe dá, a função que desempenha. E do nada, na realidade, são apenas 4 paredes que adquirem personalidades das atividades que definem o habitar do espaço. No presente trabalho, o lugar é a Escola Superior de Artes e Design, por si só um espaço repleto de diferentes personalidades que se desdobra em múltiplos momentos. Com passos, percorremos corredores, espaços exteriores, texturas, aberturas de luz, pátios, salas de aulas, sítios expositivos, e num abrir e fechar de olhos, o pequeno era grande, os corredores não eram só corredores. Todos os espaços tinham algo mais a dar que num primeiro momento não era perceptível. Começámos a perceber de pormenores que antes pareciam não estar ali, mas que no fundo eram eles que caracterizavam e davam voz ao espaço. Caixelarias, elementos estruturais, objetos descartáveis, bancos, caixotes do lixo, pormenores que normalmente são escondidos e que aqui são elementos de destaque e assumem cores que dão à monocromia do espaço ou do sentido. Assim, este percurso serviu de motivação para o desenvolvimento do trabalho,
onde pegamos nos fragmentos e, através da fotografia e da edição que lhe demos, ainda mais destaque, pronunciando a sua cor, o vermelho. Como pronunciador de uma promenade em analogia com a personificação da nossa presença no espaço, escolhemos um elemento, o cubo. O cubo percorre o nosso trabalho e marca a presença em múltiplas fotografias, com a finalidade de ser um agente que marca o significado atribuído à faculdade e o transporta por todos os espaços como uma personificação de todas as personalidades que diariamente habitam a escola. Desta forma, o cubo assume-se como um agente simplificador do espaço, que não quer apenas habitar, mas sim fazer parte dele. Toda a criação pressupõe uma fase de processo pensativa, utópica e imaterial. Na arquitetura, esta fase corresponderia ao projeto, ao pensar, ao desenvolver e desenhar. A ideia não seria, portanto, mais que um ponto de partida. O desenvolvimento e evolução desta ideia assume por sua vez o estudo, enquanto fase de exploração. Esta fase toma, neste trabalho, a função de problemática principal, tendo como tema a luz e a sombra e as diferentes abordagens e suportes que lhe podem ser aplicados. A definição de uma estratégia é a fase embrionária do estudo e do desenvolvimento de uma ideia. O pensamento é rápido e pouco aprofundado, e a maior ferramenta é a capacidade de ver e interpretar. Numa fase seguinte, a percepção do espaço, do observado e do vivido pode ser transmitida através de uma imagem. É possível interpretar esta mesma imagem, entender o que nos transmite, divagar sobre os fenómenos observados. A experiência é a fase que torna possível todos estes testes gráficos e onde melhor se define o objeto de estudo. A análise de uma imagem pode, ainda, passar pela sua desconstrução. É neste momento que a luz se torna pigmento e o espaço se resume à sobreposição de planos. É de notar ainda que o espaço arquitetónico é diretamente influenciado pela envolvente que o rodeia. E é por isso que fatores como a presença humana ou a altura do dia podem alterar a sua percepção e interpretação. A materialização de uma ideia ocorre no momento em que ela sai do nosso pensamento e do papel. Ganha uma forma física, uma volumetria, torna-se tangível e sensorial. O processo de trabalho não deixa de ter um caráter subjetivo, na medida em que é aberto a diversas interpretações e diferentes caminhos que podem ser adotados, não tendo necessariamente uma solução única e correta. Por vezes, a estratégia escolhida é a continuidade da experimentação, e nem sempre a conclusão é o fim mais desejado. A fase de estudo pode refletir, em si, uma resposta.